Você já se assustou com a forma como falou com quem você mais ama e depois ficou em silêncio tentando entender de onde aquilo veio? Não é sobre perder a paciência de vez em quando. É sobre aquele momento específico em que você percebe que foi mais do que isso. Foi mais intenso, mais rápido, mais alto do que você gostaria. E o pior não é nem o momento em si, é o que vem depois. O silêncio, a cena se repetindo na sua cabeça, a sensação de que você poderia ter feito diferente. A pergunta que você não consegue evitar: o que tem de errado comigo? Talvez ninguém nunca tenha te explicado isso com profundidade, porque o que geralmente você escuta é simples demais, raso demais, reduzido demais. Você precisa ter mais paciência. Respira antes de falar. Conta até 10. Mas você já tentou isso, e em muitos momentos funciona. Só que tem outros em que não dá tempo. Não existe pausa. Não existe espaço entre o que você sente e o que você faz. Simplesmente acontece. Isso não significa que você não tenta. Não significa que você não se importa. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, quem vive isso é justamente quem mais se importa. Só que existe uma parte da sua experiência como mãe que talvez você nunca tenha nomeado direito. Você não é só uma mãe que se irrita. Você é uma mãe que sente com intensidade, que percebe rápido, que reage rápido, que acumula coisas pequenas ao longo do dia, sem perceber. E quando aquilo transborda, parece que veio do nada. Mas não veio, só não foi visto antes. Na psicologia, existe algo que explica muito desse padrão. O acúmulo emocional não processado. Não é trauma, não é problema sério. É algo muito mais comum do que parece. Pequenas frustrações, pequenos desconfortos, pequenos incômodos que você engole porque precisa continuar. Você não para sentir. Você continua, você não para organizar. Você resolve. Você não para descarregar. Você segura. E isso vai ficando, não de forma dramática, mas de forma constante. E o corpo guarda. A mente também. Até que, em algum momento, um estímulo pequeno ativa tudo de uma vez. E a reação sai maior do que a situação. E é aí que você se assusta. Porque por fora parece exagero. Mas por dentro é acúmulo. Talvez você já tenha vivido isso hoje. Algo simples. Um pedido repetido, um barulho, uma interrupção. E de repente, você já não está só respondendo aquilo. Está respondendo o dia inteiro. E depois vem o peso. Não só culpa, mas uma sensação mais profunda, de incoerência, porque você ama, mas reagiu de um jeito que não parece amor. E isso confunde, cansa e faz você duvidar de si. Mas existe algo importante aqui que muda tudo. Você não está reagindo assim porque é uma mãe ruim. Você está reagindo assim porque está sobrecarregada emocionalmente, sem perceber. E isso não aparece de forma clara. Não existe um aviso, não existe um limite visível. Só acontece. E quando acontece, parece que você perdeu o controle. Mas não é bem isso. Você não perdeu o controle. Você perdeu o espaço interno que te permitia escolher. E isso é diferente. Porque quando existe espaço, você consegue ajustar. Mas quando não existe, a reação vem pronta. E é por isso que simplesmente ter mais paciência não resolve. Porque paciência não nasce no momento da explosão. Ela nasce antes, na forma como você processa, ou não processa, o que sente ao longo do dia. E talvez ninguém nunca tenha te explicado isso assim. Talvez você sempre tenha achado que o problema está no momento em que você explode. Mas, na maioria das vezes, o problema está em tudo o que você não teve tempo de sentir antes. E isso muda completamente a forma de olhar para si. Porque ao invés de se ver como alguém que falha, você começa a se ver como alguém que está carregando mais do que consegue processar. E isso não resolve tudo, mas já muda o peso, já muda o olhar, já cria um pequeno espaço. E às vezes, um pequeno espaço é tudo o que você precisa para começar a reagir diferente. Não perfeito, mas diferente. E isso já é começo. Talvez o que mais te cansa não seja nem o momento em que você explode.
é o que acontece depois, porque não termina ali. Na verdade, começa ali. Você fala algo que não queria ter falado, no tom que não queria ter usado, com uma intensidade que não combina com o que você sente de verdade. E no mesmo instante, ou poucos segundos depois, alguma coisa dentro de você muda, como se você saísse daquele estado e voltasse a ser quem você realmente é. E aí vem o peso, não é só culpa, é algo mais complexo. É como se você olhasse para si mesma e pensasse: isso não sou eu, mas ao mesmo tempo, foi você. E essa contradição dói, porque quebra as imagens que você tenta sustentar. A mãe que você quer ser e a mãe que apareceu naquele momento parecem duas pessoas diferentes. E você tenta consertar, talvez com um pedido de desculpa, talvez com um abraço, talvez sendo mais paciente logo depois. E isso é importante. Mas existe um detalhe que quase ninguém fala. Isso também faz parte do ciclo. Porque quando você tenta compensar sem entender o que aconteceu, você alivia o momento, mas não muda o padrão. E o padrão continua. Na psicologia, isso se parece muito com um ciclo de regulação emocional instável. Funciona assim: você acumula, explode, se culpa, tenta compensar, alivia, volta de acumular. E o mais difícil é que esse ciclo não parece um ciclo, parece eventos isolados, cada vez parece diferente, cada vez parece justificável, cada vez parece foi só hoje, mas não é só hoje, é um padrão silencioso e ele não se mantém porque você não se importa, se mantém justamente porque você se importa, mas está sem espaço interno para lidar com tudo o que sente. E isso vai criando uma sensação muito específica. Você nunca sente que está em paz consigo mesma, porque mesmo nos momentos bons, existe uma memória recente do que não foi. E isso te impede de descansar emocionalmente. Talvez você já tenha sentido isso. Você está com seu filho, está tudo bem. Mas dentro de você ainda existe um resquício do que aconteceu antes. Uma frase, um tom, um olhar. E isso não some rápido. Você segue, mas não solta completamente. E isso cansa de um jeito que ninguém vê. Porque por fora, você continua funcionando. Mas por dentro, você está tentando equilibrar duas versões suas. A que cuida e a que se culpa. E isso vai desgastando sua percepção de quem você é. Porque você começa a confiar menos em si. Começa a se antecipar. Começa a pensar: e se eu perder a paciência de novo? E esse pensamento sozinho já gera mais tensão. E mais tensão significa menos espaço interno. E menos espaço aumenta a chance de repetir o ciclo. Percebe como se fecha? Não é falta de esforço, é um sistema que se retroalimenta. E tentar resolver isso só com força de vontade não funciona, porque o problema não está na sua intenção, está no seu nível de sobrecarga. E isso precisa ser reconhecido, não para justificar tudo, mas para entender de onde vem. Porque enquanto você achar que o problema é só não conseguir se controlar, você vai continuar tentando se corrigir no lugar errado. E isso só aumenta a frustração. Talvez hoje você não precise se prometer que vai ser diferente amanhã. Talvez hoje só precise perceber o padrão com mais clareza, sem se atacar, sem se defender, só ver. Porque quando você começa a enxergar o ciclo, você começa aos poucos a criar pequenas interrupções. Não no momento da explosão, mas antes. E é aí que algo começa a mudar de verdade. Mesmo que ainda demore, mesmo que ainda repita. Mas já não é mais automático. E isso já é um passo importante. Tem uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar com calma. Por que você consegue se controlar com praticamente todo mundo, mas justamente com quem você mais ama? Parece que o controle some? Você fala com outras pessoas com calma. Você respira. Você ajusta o tom. Você pensa antes de responder. Mesmo quando está cansada, mesmo quando está irritada. Você consegue. Mas dentro de casa, às vezes um detalhe pequeno já é suficiente.
E de repente, você reage de um jeito que nem você esperava, e isso te confunde. Porque não faz sentido. Se você consegue com os outros, por que não consegue com quem mais importa? E é exatamente aí que mora uma das maiores distorções que você pode carregar sobre si. Você não perde o controle com quem você ama, porque ama menos. Você perde porque se sente segura o suficiente para não precisar se proteger. Fora de casa, você está em estado de regulação. Você está se observando. Você está se controlando. Você está ajustando cada reação. Existe um filtro constante, um cuidado com a imagem, com o impacto, com a forma como será percebida. Mas dentro de casa, esse filtro relaxa, não porque você não se importa, mas porque você não está tentando se proteger o tempo inteiro. E isso muda tudo, porque o autocontrole que você mantém lá fora tem um custo. Ele exige energia, exige atenção, exige esforço interno. E quando você chega num ambiente onde teoricamente pode relaxar, essa energia já está baixa. O seu sistema emocional já está mais exposto, mais direto, mais sensível. Na psicologia, isso se conecta com algo chamado fadiga de autorregulação. É quando você passa muito tempo se controlando e chega um ponto em que essa capacidade diminui. Não desaparece, mas fica mais frágil. E aí, os estímulos que antes você conseguiria filtrar passam direto. E dentro da sua casa, os estímulos não são poucos. São constantes, repetitivos, sem pausa, chamadas, interrupções, demandas, barulhos, movimento o tempo todo. E tudo isso bate justamente no momento em que você já está com menos recurso interno. E não é só isso, existe outra camada ainda mais profunda. Com quem você ama, você não está só reagindo ao presente. Você está reagindo também ao vínculo, à responsabilidade, à carga emocional, à importância que aquilo tem. Cada pequena situação carrega mais significado, mais peso, mais expectativa. E isso aumenta essa intensidade da sua resposta, não porque você quer, mas porque é assim que o seu sistema emocional funciona quando algo é importante. Então não é incoerência, é intensidade mal distribuída ao longo do dia. Você se regula onde precisa e se desregula onde se sente segura. E isso cria um paradoxo difícil de aceitar. O lugar onde você mais ama acaba sendo o lugar onde você mais se desorganiza emocionalmente. E isso não te faz pior, te faz humana. Mas talvez ninguém nunca tenha te mostrado isso dessa forma. E aí você interpreta errado. Você olha para fora e pensa, eu consigo com todo mundo, menos com meu filho, e transforma isso em falha. Quando, na verdade, isso é um sinal de exaustão emocional acumulada e segurança emocional ao mesmo tempo. Só que essa combinação, sem consciência, vira explosão. E quando você começa a entender isso, algo muda. Você para de se acusar imediatamente e começa a observar. Começa a perceber quando já está mais sensível, quando já está mais no limite, quando o dia já te consumiu mais do que você percebeu. E isso cria pequenas chances de ajuste, não perfeição, mas pequenas pausas internas, pequenos respiros antes da reação. E às vezes, um segundo de espaço já muda o que viria depois. Talvez você não consiga mudar tudo de uma vez, mas só de entender por que isso acontece, você já não está mais no escuro, e isso diminui o peso. Porque o que antes parecia algo errado em você, começa a fazer sentido. E quando faz sentido, fica mais possível de cuidar. Talvez você ainda chame isso de raiva. Talvez você pense que o problema está na forma como você se irrita, na intensidade da sua reação, ou na dificuldade de se controlar em alguns momentos. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, não é só raiva. A raiva é só a parte visível, é a camada que aparece, é o que sai, mas não é o que começa. Antes da raiva, existe uma sequência silenciosa que quase ninguém percebe.
um cansaço que não foi nomeado, uma frustração que você engoliu, uma expectativa que não foi atendida, um incômodo pequeno que você ignorou porque precisava continuar. E você continua. Resolve, organiza, responde, se adapta, sem parar para sentir, sem parar para processar, sem parar para entender o que aquilo fez dentro de você. E tudo isso vai ficando, não de forma explosiva, mas de forma acumulada. E o corpo guarda. A mente também. E chega um momento em que algo pequeno ativa tudo de uma vez. E o que sai parece desproporcional, mas não é desproporcional. Só não é sobre o momento, é sobre o que já estava lá. Na psicologia, a raiva muitas vezes é entendida como uma emoção de proteção. Ela não aparece porque você quer machucar. Ela aparece porque alguma coisa dentro de você se sentiu pressionada, invadida ou ultrapassada. E como você não teve espaço para processar antes, ela vem forte, direta, sem filtro. Mas se você olhar com mais calma, talvez consiga perceber que antes da raiva havia outra coisa. Às vezes é cansaço, não aquele cansaço físico que passa com descanso, mas um cansaço mental de estar sempre disponível, sempre alerta, sempre respondendo. Às vezes é frustração, de fazer muito e sentir que ainda falta, de tentar manter tudo funcionando e não ter retorno na mesma medida. Às vezes é sensação de invisibilidade, de estar presente o tempo todo, mas não ser percebida nesse esforço. Às vezes é sobrecarga emocional, de carregar decisões, responsabilidades, expectativas, sem pausa real. E tudo isso não aparece de forma clara. Você não para e pensa: estou me sentindo invisível hoje. Você só continua. E é justamente isso que torna tudo mais difícil de reconhecer. Porque quando a emoção não é nomeada, ela não é processada. E quando não é processada, ela não some. Ela se transforma. E muitas vezes se transforma em raiva. Não porque a raiva é o problema, mas porque ela é a única emoção que conseguiu espaço para sair. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Um dia em que nada grave aconteceu, mas você já estava mais sensível, mais reativa, mais no limite, e qualquer coisa parecia maior do que realmente era. E no fundo, não era sobre aquela situação, era sobre tudo que não foi visto antes. E isso muda completamente a forma de olhar para si. Porque ao invés de pensar, eu sou uma mãe que se irrita demais, você começa a perceber: eu sou uma mãe que está sentindo mais coisas do que consegue processar. E isso não é fraqueza, isso é excesso. Excesso de carga, excesso de responsabilidade emocional, excesso de presença contínua sem pausa interna. E quando você começa a enxergar isso, a raiva deixa de ser o inimigo e passa a ser um sinal, não confortável, mas útil, um sinal de que algo dentro de você ultrapassou o limite. Mesmo que você não tenha percebido na hora, e isso não significa que tudo vai mudar imediatamente, mas significa que você começa a escutar antes de explodir. Nem sempre, mas às vezes. E às vezes, já é suficiente para interromper o automático e criar um espaço. Pequeno, mas real. E esse espaço é onde começa a mudança. Tem um lugar dentro de você que talvez quase ninguém veja. E nem sempre você consegue explicar. É aquele ponto silencioso onde tudo o que você faz parece não ser suficiente. Mesmo quando você fez, mesmo quando você tentou, mesmo quando você esteve presente. Ainda assim, fica uma sensação difícil de ignorar, de que faltou alguma coisa, de que poderia ter sido melhor, de que em algum momento você não foi do jeito que deveria. E isso não aparece como um pensamento alto. Não é algo que você diz o tempo todo, é mais sutil, mais constante, mais silencioso. É uma espécie de revisão interna que acontece quase sem você perceber. Você deita à noite e sua mente começa a voltar no dia. Não nos acertos,
mas nos pequenos pontos onde você acha que falhou, o tom de voz que você não gostou, a resposta que saiu mais dura, o momento em que você perdeu a paciência, ou até quando você simplesmente não teve energia. E tudo isso ganha mais peso do que o resto. É como se sua mente tivesse aprendido a procurar onde você poderia ter sido melhor e ignorar onde você já foi suficiente. Na psicologia, isso tem relação com um viés muito comum, o foco seletivo no erro. Seu cérebro não está tentando te machucar, ele está tentando te melhorar. Só que faz isso de um jeito que desgasta, porque ele prioriza o que faltou e não o que já foi. E quando isso se repete todos os dias, você começa a construir uma percepção distorcida de si mesma. Você começa a acreditar que está sempre abaixo do ideal, mesmo quando não está. E isso cria um tipo de cansaço muito específico. Não é só físico, é emocional. É o cansaço de nunca sentir que chegou, de nunca sentir que foi o bastante. E isso pesa, porque não importa o quanto você faça, sempre parece que ainda tem algo a ajustar. E isso te mantém em um estado constante de alerta, como se você estivesse sempre tentando compensar alguma coisa, mesmo sem saber exatamente o que. Talvez você já tenha sentido isso hoje. Fez o que precisava, cuidou, resolveu, se esforçou. Mas no final, não teve aquela sensação de foi suficiente. Teve mais um, eu poderia ter feito melhor. E isso vai minando sua forma de se ver, porque você não se reconhece pelo que faz, se reconhece pelo que falta. E quando isso se junta com a intensidade emocional que você já carrega, o resultado é ainda mais pesado, porque você não só sente mais, você também se cobra mais. E isso cria um ciclo silencioso. Você faz, se avalia, se cobra, tenta ajustar, faz de novo, sem nunca parar no meio para reconhecer. E o reconhecimento faz falta. Não o reconhecimento dos outros, mas o seu. Porque quando você não se reconhece, você perde a referência. Você não sabe mais quando foi suficiente. E sem essa referência, tudo parece insuficiente. Mas existe algo importante aqui. Essa sensação não significa que você não está fazendo o suficiente. Significa que você aprendeu a olhar para si de um jeito que nunca te permite sentir isso. E isso pode ser mudado. Não de forma rápida, não de uma vez, mas aos poucos. Começando por perceber quando essa revisão interna aparece. Quando a sua mente começa a voltar no dia e selecionar só o que não foi. E mesmo que pareça estranho no começo, tentar incluir também o que foi. Não para se convencer, mas para equilibrar. Porque a verdade é que aquilo que sustenta o vínculo com seu filho raramente aparece nessas revisões. Não aparece o tempo que você ficou. Não aparece o momento em que você escutou. Não aparece a presença silenciosa. Mas é isso que fica. E talvez o que está faltando não seja fazer mais, seja olhar diferente para o que já está sendo feito. E isso não muda tudo de uma vez, mas muda a forma como você se vê. E isso muda muita coisa. Tem algo em vocês que talvez nem você mesma consiga explicar. Porque não é sobre motivação, não é sobre estar bem, não é sobre ter energia. E muitas vezes não é nem sobre querer. Mas ainda assim, você continua, mesmo cansada, mesmo irritada, mesmo confusa com as próprias reações. Você continua, você levanta, você responde, você resolve, você se adapta. E isso acontece de forma tão constante que você quase não percebe. Mas isso não é comum, não é automático e não é leve. Existe uma força silenciosa aí, uma espécie de compromisso interno, que não depende do seu estado emocional. Você pode estar esgotada e ainda assim vai. Pode estar sem paciência e ainda assim cuida. Pode estar cheia de dúvidas e ainda assim permanece. E talvez você nunca tenha parado para reconhecer isso, porque você olha para o que falta, mas não olha para o fato de que você continua. E continuar não é pouco. Na psicologia,
existe algo chamado comportamento orientado por valor. É quando você age não porque está se sentindo bem, mas porque aquilo é importante para você. E isso descreve muito do que você faz todos os dias. Você não cuida só quando está tranquila. Você cuida mesmo quando não está. Você não responde só quando tem paciência. Você responde mesmo quando está no limite. E isso não significa que você não precisa de pausa, mas mostra algo essencial. Você não depende do seu melhor estado para estar presente. E isso sustenta muita coisa. Talvez você não perceba, mas muitos dos momentos que realmente marcam seu filho não acontecem quando você está perfeita. Acontecem quando você permanece, quando você fica, mesmo sem vontade, quando você escuta, mesmo cansada, quando você responde, mesmo irritada por dentro. Esses momentos não parecem grandes, mas são consistentes. E é a consistência que constrói segurança emocional, não a perfeição. E talvez isso mude um pouco a forma como você se vê. Porque você não é só uma mãe que às vezes perde o controle. Você é uma mãe que continua, mesmo quando seria mais fácil se desligar. E isso tem peso. Só que esse peso quase nunca é reconhecido, porque não aparece, não vira história, não chama a atenção, é silencioso, é repetido, é cotidiano. E exatamente por isso, é invisível. Mas invisível não significa pequeno, significa constante. E talvez o que mais te desgasta não seja só o que você faz, seja o fato de fazer sem parar, sem pausa interna real, sem um momento em que você simplesmente não precise sustentar nada. E isso vai acumulando, vai consumindo, vai diminuindo o espaço interno que você precisa para reagir com calma. E é por isso que em alguns momentos você explode, não porque você não aguenta mais tudo, mas porque você aguentou por tempo demais, sem descarregar. E isso muda o olhar, porque a sua dificuldade não está só na reação, está na ausência de pausa antes dela. E talvez hoje você não precise mudar tudo, mas só reconhecer isso. Reconhecer que continuar não é algo pequeno, é algo que exige muito mais de você do que parece. E mesmo assim, você continua. E isso diz mais sobre você do que qualquer momento isolado. Tem uma parte da sua experiência como mãe que quase nunca é perguntada. E talvez nem você mesma tenha parado para olhar com calma, porque no meio de tudo, das demandas, das tarefas, das respostas rápidas, existe um silêncio. Não o silêncio da casa, mas o seu, um silêncio emocional. Você fala, você resolve, você responde, você está presente. Mas raramente alguém para e pergunta de verdade: como você está? De verdade? Não aquela resposta automática, não o tô bem, mas o que está por trás disso. E o mais curioso é que, com o tempo, você também para de se perguntar. Você entra em um ritmo onde sentir parece um luxo, onde parar para perceber o que está acontecendo dentro de você não cabe no dia, e então você continua, mas não se escuta, e isso vai criando um afastamento silencioso. Você continua presente para todo mundo, mas vai se afastando de si, não de forma consciente, não de forma dramática, mas de forma constante. E isso pesa de um jeito que não aparece. Porque você não está parada, você está funcionando, mas funcionar não é o mesmo que se sentir. Talvez por isso, em alguns momentos, a sua reação vem mais intensa, não porque a situação é grande, mas porque é um dos poucos momentos em que algo dentro de você consegue sair, mesmo que não saia do jeito que você gostaria. Na psicologia, existe algo muito importante sobre isso. Emoções que não encontram espaço, não desaparecem, elas se acumulam e depois encontram alguma forma de aparecer. Nem sempre bonita, nem sempre organizada, mas aparecem. E quando você vive dias e dias sem um espaço real para sentir, qualquer pequena abertura vira uma saída. E essa saída, muitas vezes, é a intensidade,
a irritação, a resposta mais dura, o tom mais alto. E depois você olha e não entende. Mas talvez, se você tivesse tido espaço antes, aquilo não precisaria sair assim. Só que esse espaço quase nunca existe, porque tudo em volta de você pede resposta, rapidez, presença, ação. E pouco pede pausa, pouco pede silêncio interno, pouco pede que você se escute. E isso vai criando uma rotina emocional onde você só existe para fora e quase nunca para dentro. E não é porque você não quer, é porque não cabe. Mas o que não cabe não deixa de existir, só fica guardado. E quanto mais fica guardado, menos espaço você tem para reagir com calma depois. Talvez isso te ajude a olhar diferente para alguns momentos, não como falha, mas como excesso sem saída. E isso muda o peso. Porque ao invés de pensar, eu não deveria ter reagido assim, você começa a perceber, eu não tive espaço antes disso. E isso não resolve tudo, mas abre uma possibilidade, pequena, mas importante. A possibilidade de, aos poucos, começar a se incluir dentro da sua própria rotina emocional. Nem que seja por segundos, nem que seja no meio do dia, nem que seja só para perceber. Eu estou mais sensível hoje. E isso já muda o jeito que você responde depois. Não perfeito, mas menos automático. E talvez o que você mais precise não seja se controlar mais, mas se escutar um pouco antes. Talvez exista um medo silencioso dentro de você, que você nem sempre coloca em palavras, mas ele aparece, principalmente depois daqueles momentos em que você se perde um pouco. O medo de estar marcando seu filho do jeito errado, de que aquele tom, aquela reação, aquele instante fique e pese mais do que deveria. Isso assusta, porque quando você olha para quem você ama, você não quer ser lembrada pelo momento em que perdeu o controle. Você quer ser lembrada pelo cuidado, pelo amor, pela presença. E aí vem a dúvida: e se não for isso que ele está guardando? Mas tem algo muito importante aqui que quase ninguém te explica com clareza. Seu filho não constrói a percepção de você baseado em momentos isolados. Ele constrói baseado em padrão. Não é um episódio que define, é a repetição. É o clima emocional ao longo do tempo. É a consistência invisível que acontece nos detalhes do dia. Na psicologia do desenvolvimento, isso é conhecido como vínculo seguro. E o vínculo seguro não nasce da perfeição. Ele nasce da previsibilidade emocional suficiente, do sentir que, na maior parte do tempo, existe cuidado, existe presença, existe resposta. E isso não significa que você nunca se desorganiza. Significa que, mesmo quando se desorganiza, existe um retorno, existe reparo, existe reconexão. E isso tem mais peso do que você imagina. Talvez você não perceba, mas o que mais marca seu filho não são os momentos em que você erra, são os momentos em que você está, quando você escuta, quando você responde, quando você fica, mesmo sem energia, mesmo sem estar no seu melhor. Esses momentos não parecem importantes, mas são, porque são eles que constroem a base, e a base sustenta os outros momentos, inclusive os mais difíceis. Isso não significa que não importa como você reage. Importa, mas não da forma absoluta que você imagina, porque quando existe vínculo, um momento não apaga o resto. Ele é absorvido dentro de algo maior, e esse algo maior é tudo o que você já construiu sem perceber. Talvez você nunca tenha parado para ver isso, porque você lembra do que te incomoda, mas não lembra da constância. E a constância é o que fica, é o abraço que veio depois, é o fato de você estar ali todos os dias, é o jeito que você continua, mesmo quando não está perfeito. E isso vai formando uma imagem, não de uma mãe perfeita, mas de uma mãe presente. E presença é o que mais sustenta a segurança emocional. Mais do que controle absoluto, mais do que nunca errar,
mais do que acertar sempre. Talvez isso alivie um pouco o peso. Não para ignorar o que precisa ser ajustado, mas para não transformar cada erro em uma prova de que você está falhando, porque não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é muito mais amplo, muito mais constante, muito mais silencioso e talvez muito mais suficiente do que você consegue ver. Talvez em algum momento, enquanto você escuta isso, tenha surgido uma pergunta silenciosa. E agora? Como eu mudo isso? E é aqui que muita coisa se perde, porque normalmente a resposta que você encontra por aí é imediata. Faz diferente amanhã, se controla mais, não reage assim. Mas você já percebeu que tentar mudar tudo de uma vez só aumenta a pressão? E pressão não melhora a regulação emocional. Na verdade, piora. Porque quando você se cobra para reagir melhor, sem ter criado espaço interno para isso, você entra em estado de tensão, e tensão diminui ainda mais a sua capacidade de escolher. Na psicologia, existe algo fundamental sobre mudança emocional. Regulação não acontece na força, acontece no ritmo. E isso muda completamente o ponto de partida. Porque talvez você não precise começar tentando reagir perfeito. Talvez precise começar percebendo antes. Percebendo quando você já está mais sensível. Quando o dia já te consumiu mais do que você imaginava. Quando sua paciência já está mais curta, antes mesmo de algo acontecer. Esse pequeno nível de consciência já cria algo essencial. Antecipação emocional. E antecipação reduz intensidade. Não elimina, mas diminui. Outro ponto importante é entender que mudar não é evitar todas as reações. É aumentar aos poucos o espaço entre o que você sente e o que você faz. E esse espaço não surge no momento da explosão. Ele começa a ser construído antes, com pequenas pausas, pequenos momentos onde você se inclui dentro do seu próprio dia. Nem que seja por segundos, nem que seja no meio de tudo, só para perceber. Eu estou mais no limite hoje. Isso não resolve tudo, mas muda o próximo passo. Porque quando você sabe disso, você ajusta o ritmo. Talvez fala mais devagar, talvez responde com menos palavras, talvez se afasta por um instante antes de continuar. Não como fuga, mas como regulação. E isso é muito diferente. Na prática, isso se aproxima do que a psicologia chama de microrregulação. Não são grandes mudanças, são ajustes pequenos, repetidos. E esses ajustes acumulam. E aos poucos, mudam o padrão, sem esforço extremo, sem perfeição, sem aquela sensação de que você precisa virar outra pessoa. Porque você não precisa. Você não precisa deixar de sentir, não precisa deixar de se irritar, não precisa se tornar alguém completamente controlada. Você só precisa começar a se perceber um pouco antes, e isso já muda o depois. Outra coisa importante é o jeito como você se trata depois, porque mudança não acontece só no momento da reação, acontece também no momento seguinte. Quando você olha para si e decide se vai se atacar, ou se vai tentar entender. Na psicologia, isso se conecta com algo chamado autocompaixão funcional. Não é passar a mão na cabeça, é reduzir a intensidade da crítica interna para que você consiga aprender com o que aconteceu. Porque quando a crítica é muito forte, o cérebro entra em defesa. E quando entra em defesa, não aprende, só se protege. Mas quando existe um mínimo de acolhimento interno, mesmo depois de um erro, você consegue olhar com mais clareza, sem distorcer, sem exagerar, e isso permite ajuste real. Talvez você não mude tudo amanhã, talvez ainda repita, talvez ainda tenha momentos difíceis. Mas se ao longo do tempo você começar a perceber um pouco antes e se tratar um pouco melhor depois, o padrão já começa a enfraquecer. E isso é mudança, não rápida, não perfeita, mas real e sustentável.
E talvez, pela primeira vez, você não precise se prometer que vai ser uma mãe melhor. Talvez só precise se dar a chance de ir se tornando, aos poucos, sem pressão, sem comparação, sem a expectativa de acertar sempre, só com mais consciência do que está acontecendo dentro de você. E isso já muda mais do que parece. Talvez você tenha escutado tudo isso e ainda sinta que não mudou tanta coisa assim. E está tudo bem, porque nem sempre a mudança começa com algo visível. Às vezes, ela começa só no jeito que você se enxerga, um pouco menos dura, um pouco menos imediata na crítica, um pouco mais disposta a entender, antes de julgar. E isso, mesmo sendo pequeno, já muda o caminho. Talvez você ainda se irrite, talvez ainda tenha dias difíceis, talvez ainda existam momentos em que você se reconhece menos do que gostaria, mas agora, talvez você já consiga ver diferente. Não como alguém que falha o tempo todo, mas como alguém que está carregando mais do que parece e ainda assim continua. E isso não é pouco. Talvez ninguém tenha te mostrado isso desse jeito. Talvez você sempre tenha aprendido a olhar para o que falta e não para o que sustenta. Mas o que sustenta é o que mais importa, é o que permanece, é o que seu filho sente, mesmo quando você acha que não foi suficiente. E isso não aparece em momentos perfeitos. Aparece na constância, na presença, na repetição silenciosa de estar ali. Mesmo cansada, mesmo em dúvida, mesmo tentando entender a si mesma no meio de tudo. E talvez o que mais muda tudo não seja fazer diferente amanhã, seja olhar diferente para o que já está acontecendo hoje, perceber o que você já faz, sem perceber, reconhecer o que você sustenta, mesmo quando acha que falhou. E aos poucos, isso muda a forma como você se vê, não de uma vez, mas de forma silenciosa, constante, assim como tudo que você já faz, sem precisar provar, sem precisar chegar em lugar nenhum, só reconhecendo, mesmo que devagar, que talvez você não seja uma mãe perfeita, mas está muito mais longe de ser insuficiente do que imagina. E por hoje, essa carta termina aqui. Com carinho, mamãe.